Estrategicamente, eu quis começar pelos serviços de SSH e DNS, porque o SSH ele vai possibilitar a gente não precisar mais ficar utilizando a interface do VirtualBox, e o DNS vai destravar a gente um pouco a entender os nomes funcionam, né? Porque a gente aprendeu aqui de como é que funciona o IP, etc. Mas durante o dia a dia, ali na vida real mesmo, na prática, né? O uso mais comum é a gente utilizar nomes, né? Provavelmente quando você acessa o Google, você utiliza de www.google.com e você acessa o Google. Você não sabe o IP do Google, você não coloca ali o IP do Google para acessar, né? E como é que isso funciona na prática? Vamos lá, vamos entender aqui o DNS, né? A sigla DNS significa Domain Name System, beleza? E basicamente o serviço de DNS, ele é o serviço que traduz nomes em endereços IPs, beleza? Ou seja, quando a gente acessa um nome, google.com, secday.com.br, o responsável por traduzir esses nomes em IPs, porque a gente sabe que todo ativo, né, todo host, ele precisa ter um IP. Então, para pegar esse nome e transformar em IP, a gente utiliza aqui o serviço de DNS. Beleza? E aqui é a porta padrão do DNS, a porta 53. O DNS ele utiliza tanto a porta 53 TCP quanto a porta 53 UDP, mas para questões de resolver os nomes, ele utiliza a porta UDP. A porta TCP é para uma coisa chamada transferência de zona que a gente não vai precisar abordar aqui ainda, pelo menos não por enquanto. E aí vamos lá, vamos entender aqui um pouco como é que funciona, né? Então a gente tem o nosso computador aqui, e aí a gente vai ter três carinhas, né? Então imagina que é você aqui no seu computador, e aí a gente vai ter um servidor DNS, que é um servidor DNS, esse é o cara, o servidor DNS, coloquei aqui propositalmente o IP do Google, que é um IP real do DNS do Google, tá? E aqui o site do Google, por exemplo, né? www.google.com, que na verdade esse carinha aqui é o IP dele 142.251.135.196 na porta 443, tá? Essas informações eu peguei hoje aqui, claro, pode mudar o IP do Google. Opa, deixa eu colocar isso para esse lado aqui para vocês entenderem, ó. Vou colocar ali para cima para vocês entenderem. Então, ó, peguei o IP do Google aqui, coloquei aqui só para exemplificar, tá? Então a gente tem três componentes aqui. E aí o que acontece? Vai aí você e você quer acessar o google.com, né? Vai lá, escreve no navegador www.google.com. Por trás dos panos, você vai dar um enter e vai acessar o Google ali normalmente, como é de costume. Mas por trás do pano, o que que acontece? O computador, ele vai lá no DNS, né? Então, considerando que esse computador aqui está com o DNS configurado por 8.8.8.8, que é o IP do Google, ele vai lá e pergunta, ó, quem é o Google? E aí, o DNS responde, ó, o Google é esse IP aqui. E aí sim, acontece a chamada aqui, tá? Então, até montei uma chamadinha mais ou menos HTTP aqui, para você ter uma ideia, mas a chamada que faz é essa daqui, ó. Ele vai lá, agora ele sabe qual é o IP, né? Então ele fala, ó, nesse IP aqui eu quero acessar esse host, google.com. Aí ele vai lá e acessa o IP. Então, primeiro, ele vai lá e sempre pergunta pro DNS, tá? Toda vez que você acessa um site com o nome, antes dele acessar o site real, então, ó, imagina, o site real do Google tá aqui, tá? Esse aqui é apenas um DNS. E aqui eu coloquei Google, mas poderia ser outro DNS. Poderia ser um DNS interno, enfim. Coloquei o Google aqui por opção, por ser mais conhecido. Mas lembrando, primeiro ele vai lá, pergunta para o DNS quem é o host que ele está querendo perguntar aqui. O DNS retorna com o IP. E aí sim ele vai lá no servidor, porque agora ele sabe qual é o IP do servidor. Beleza? Vamos mais a fundo aqui para tentar entender um pouco melhor, né? A gente vai entender aqui agora a parte de hierarquia de domínios, né? Então, no mundo, ó, só mostrar para vocês aqui em cima eu coloquei na hierarquia de domínios. Vamos voltar para cá. E aí, no mundo existem 13 root servers,
né? São gerenciados ali por algumas empresas, etc, tá? Não vale a pena entrar em detalhes, mas é para vocês entenderem como é que funciona a hierarquia de DNS. Então a gente tem aqui a camada de root servers, né? E aí na prática, vamos desenhar o seguinte: a gente tinha lá o IP A, né? A gente tinha aqui, na verdade, a máquina A. E a máquina A, imagina que ela tem o DNS aqui do Google, né? 8.8.8.8. E aqui, vamos dizer que é o servidor DNS do Google, né? Muito bonitão aqui do jeito que eu desenhei. E aí, esse cara vai perguntar quem é o www.google. Google.com. Nossa, bem feinho assim mesmo. Mas beleza, deu para entender. Então esse cara vai perguntar aqui quem é o Google.com. Ele vai lá, pergunta para o DNS do Google, né? E aí esse DNS é um DNS recursivo, né? Vamos dizer que esse DNS aqui não conhece o Google, né? Apesar de ser o DNS do Google, vamos dizer que ele não conhece o www.google.com. E aí o que que acontece? Esse DNS vai perguntar para os root servers, né, que são gerenciados ali por 13 empresas diferentes, existem 13 root servers no mundo. E aí esse root server, ele começa a demandar. Ele vai falando, olha, quem sabe o www.google.com é o servidor aqui de nível superior, google.com. Né? Aí vai encaminha essa query para o servidor de DNS.com. E aí o servidor de DNS.com, ele vai lá e gerencia e fala, olha, quem tem esse domínio Google é esse carinha aqui, é o Google. Aí ele vai lá, gerencia para cá. Aí o Google tem essa informação e fala, olha, quem é o www é o 142.251.135.56. Aí ele vai lá e retorna isso para o servidor inicialmente aqui. É por isso que tem que ser o DP, viu? Porque o DNS ele tem que funcionar de forma rápida, né? Então, o UDP, como ele não é orientado à conexão, ele funciona muito mais rápido e como a gente viu, apesar de não ser o mais seguro, o mais confiável, porque ele não garante a entrega, o UDP ele é o mais rápido, né? E aí, para entender, ó, a gente tem aqui os root servers, né? A gente entendeu aqui que a gente tem os root servers. E aí a gente tem servidores também de domínio superior. E aí vocês podem ver que são normalmente os domínios ali .com, .gov, .edu, .pt, .br. São servidores de domínios superiores, né? E aí, por exemplo, que a gente vai comprar ali, por exemplo, eu comprei o SecDay, né? Então a gente vai ter ali o domínio SecDay. Então são um SD aqui de SecDay. E aí esse domínio SecDay iria ficar dentro do domínio .br aqui. .br. .br. E aí teria aqui um .com, né? E iria ser assim, ó, o BR manda pro .com e manda pro SecDay. Porque é assim que está organizado o site da SecDay, por exemplo. Então, né, eu comprei como o domínio da SecDay, secday.com.br. O domínio de nível superior é o .br aqui. E aí vão ter os subdomínios aqui. Beleza? É pra gente entender, tá? Mais ou menos como é que é organizada essa hierarquia de DNS. Então não é uma máquina ali que gerencia tudo. O DNS funciona de forma descentralizada na internet inteira. Então tem os root servers, tem aqui os seus servidores gerenciados ali por diversas empresas. Os domínios de nível superiores têm ali seus servidores também, gerenciado pelas diversas empresas ali que gerenciam o .com, .gov, .edu, enfim. E as próprias empresas gerenciam os seus domínios aqui embaixo, beleza? Que são os domínios, e aí embaixo dos domínios vão ter os subdomínios, como por exemplo aqui o www.google.com, né? Então www.google.com, beleza? Vamos seguindo aqui.
No DNS, a gente vai ter alguns tipos de entradas. Deixa eu colocar isso para ali. Acho que aqui fica mais fácil. A gente tem alguns tipos de entrada, tá? Então, ó, uma entrada do tipo A é uma entrada que ela... Deixa eu colocar para cá. Ela é uma entrada que ela resolve um nome de um domínio para um endereço IP. E aqui está um exemplo. Por exemplo, a gente acessa www.site.com, o DNS vai lá e responde com o IP. Nesse caso aqui do exemplo, 92.168.0.100. As entradas do tipo AAAA fazem a mesma coisa, só que para IPv6. A gente não entrou em detalhes aqui sobre IPv6, nem sei se a gente vai entrar muito a fundo em IPv6, mas entendo que o IPv6 ele é uma atualização do IPv4 que já está aí há muito tempo para ser implementado. Várias empresas já têm IPv6 implementado, mas a grande maioria hoje ainda é IPv4 e principalmente nas redes internas é tudo IPv4, tá? Mas para vocês terem ideia, a entrada do tipo AA, ela transforma aqui um DNS, né, um nome, em um IPv6. E aí a gente tem os CNAMEs, né? O que é o CNAME? O CNAME é um apelido, é um alias para um site. Então imagina que eu tenho ali um site, imagina que eu comprei ali, tenho www.site.com. Mas eu quero também que quando os meus usuários acessarem blog.site.com, eles sejam redirecionados para www.site.com. E aí eu posso fazer um alias dentro do meu DNS. Beleza? Mais coisas. MX. O MX, ele basicamente é a entrada para falar quem é o servidor de e-mails da organização. Então imagina que por trás ali você quer mandar um e-mail para site.com. Quando você manda um e-mail para site.com, você vai lá no DNS e vai validar aqui, ó, quem é o MX de site.com. Aí vai falar, olha, o servidor de e-mail de site.com é o mail.site.com. Isso também é gerenciado pelo DNS. E aí tem as entradas TXT também que incluem algumas informações ali, strings, né, texto dentro do DNS. A gente não vai abordar aqui agora, tá? Entradas TXT, vai ficar um pouco mais para frente, porque é mais relacionado a questões de segurança, DKIM, DMARC, enfim, mas saiba só que existem entradas TXT de, por exemplo, em site.com eu quero colocar uma string de texto ali para que meu cliente possa validar, por exemplo. Então, em site.com, se eu buscar o TXT de site.com, ele vai trazer aqui algumas informações. Essa informação, por exemplo, de SPF, que é uma informação de segurança ali para garantir segurança dentro de servidores de e-mail, por exemplo. Tá? Mas não precisa se bater com isso agora, é só para vocês saberem que existem os tipos de entradas de DNS também, não é só nome e IP, tem aqui a questão do CNAME também, então você poderia colocar ali, por exemplo, quando o meu cliente acessar site.secday.com.br, eu quero que esse nome seja um alias para google.com, por exemplo. Aí o cliente vai lá e quando acessasse o meu site, na verdade, iria estar acessando o Google. Isso é possível também. Beleza? Vamos continuar aqui, que é o seguinte, né? Onde é que esses domínios eles são registrados, né? E aí eu trouxe dois exemplos aqui, por exemplo, o registro BR, né? Então, se você quiser criar um domínio ali .com.br, por exemplo, como é que você faz para registrar isso? Você vai lá, entra no site do registro BR, valida aqui dentro, por exemplo. Cadê? Aqui, vai lá, pesquisa um domínio e fala, olha, eu quero pesquisar aqui batatinha.com.br. Aí você vai lá, vai pesquisar, vai ver se esse domínio ele já tem um dono ou não. Se não tiver um dono, você pode ir lá e registrar esse domínio a partir de um pagamento de um valor X, por exemplo. E aí você vai ser dono desse domínio e vai conseguir registrar esse domínio aqui dentro do registro BR. Assim também funciona aqui no pt.pt, né? Você vai lá, pega um domínio,
qualquer coisa.pt, verifica se esse domínio ele tem um dono ou não, e aí você compra esse domínio, né? Isso para usar domínios que estejam expostos para a internet, né? Que são esses registros aqui de nível superior, .com, .gov, .edu, .mil, enfim. Todos esses domínios que estiverem aqui em nível superior, você vai conseguir alguma empresa intermediária que gerenciem isso, né? Então, existem as empresas que gerenciam, por exemplo, o Registro BR, ele é quem gerencia todo o domínio .br, né? E aí, existem empresas também que fazem esse meio de campo, que são empresas que revendem. Então, você consegue comprar, por exemplo, pela Wix, né? Então, você vai lá na Wix, compra um domínio.br, na verdade, a Wix ela não é a detentora do nível superior.br, mas ela faz esse meio de campo para você. Beleza? E aí, para a gente partir para uma prática aqui, a gente vai criar um DNS local, para a gente brincar aqui localmente, né? A gente não precisa expor um nome ali na internet, mas a gente pode criar um DNS local e aí a gente vai criar esse DNS utilizando aqui esse software Bind9. Existem outros softwares, como eu falei, o DNS é um protocolo, é um serviço, e aí ele pode ser implementado por diversos softwares. Um dos softwares é o Bind9, que funciona em Linux. A gente vai instalar aqui no nosso Ubuntu. É um dos mais utilizados aí, open source. Ele é bem completo, mas existem também N outros softwares open source e existem também o AD da Microsoft, que ele também tem um serviço de DNS. Então a própria Microsoft tem o serviço dela de DNS ali nos servidores dela, que é bem até mais fácil, né? Depois que você instala o AD, você vai lá, configura o DNS e tá pronto. Mas como a gente está trabalhando aqui com servidores Linux, até para a gente desenvolver melhor o nosso contato com Linux, a gente vai configurar o Bind9 já na próxima aula.